Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer ao pastor também pela confiança de eu estar aqui na frente. E eu confesso que, e agradecer aos irmãos porque se dispuseram a estar aqui, a louvar a Deus e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu espero não entristecer o coração dos irmãos. Não sei se é meu óculos ou o quê, mas tem uma lâmpada que me atrapalha aqui, mas vamos tocar. Irmãos queridos, eu gostaria de estar orando, em primeiro lugar, para depois a gente tem bastante coisa para falar. Se eu for falar tudo que está no meu coração, capaz que a gente não sai daqui hoje. Então, eu dei um corte bastante grande aqui e vamos orar, amém? Pai, nós estamos reunidos no Teu nome. A Tua palavra diz que onde o Senhor está, onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. E nós temos liberdade para entrar na Sua presença e orar ao Senhor. E queremos dar liberdade para o Senhor vir ao nosso encontro neste momento e falar ao nosso coração e fazer com que saiamos daqui abençoados pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor deseja isso no seu coração, e nós também estamos desejosos de crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Então se conosco nessa noite, Pai, toma conta do nosso coração, faça com que os meus irmãos estejam com o coração cativos na Tua presença, para entender do Senhor, e a mim também, Pai, que toda ansiedade caia por terra, e a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Irmãos queridos, hoje nós vamos ver um pouco de Deuteronômio, mas antes eu gostaria de falar para os irmãos, eu sei que tem muitos irmãos novos na fé. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, que tem 5 livros, óbvio, né? Ele é o último livro do Pentateuco, foi escrito por Moisés, e ele tem como objetivo ilustrar continuamente a intervenção divina no curso da humanidade e evidenciar a presença de Deus na história dos povos. Então, quando a gente lê os primeiros 5 capítulos da Bíblia, a gente tem que entender que Deus está se revelando para nós. É o comecinho da história de Deus com o homem. E eu gostaria, antes de dar sequência na mensagem, de explicar para os irmãos por que eu escolhi o título de Consequências. Um desses sábados passados, o pastor foi lá em casa almoçar com a galerinha. Quando o pastor chega com os 3 filhos lá em casa, irmãos, é um avivamento. Então, tudo vira de ponta cabeça, mas é uma bênção. Aí quando a mesa, o pastor disse, dia 12/11 eu preciso viajar, eu vou ficar uns dias fora, você poderia trazer a palavra? Eu simplesmente fechei a cara e não falei nada. É bom ter genro assim, né, que respeita a gente, né? Depois do almoço, fiz uma sala com ele ali no sofá e tal, e fui descansar do avivamento, né, que estava lá. Aí tiramos um cochilo, o pastor já tinha se mandado, eu falei, eu estou livre, né? Ele vai escolher outro, né? Aí quando foi à noite, ele pelo WhatsApp, só lembrando você que a mensagem é para o dia 12/11 e tal. Aí eu falei, ui, Jesus, né? Me colocou no estreito aqui. Aí eu pedi, você tem uma sugestão de título, sugestão de mensagem e tal, né? Ele disse, em outras palavras, ele disse assim, com muito respeito, se vira. Aí eu falei, Deus amado, aí eu clamei ao Senhor, falei, Deus, só pelo Senhor, eu vou falar o que para esse povo? Eu confesso que há bastante tempo que eu não venho à frente falar e a gente fica meio temeroso, né? Temeroso. Aí então, irmãos, eu dormi de sábado para domingo e eu sonhei que eu estava fazendo uma caminhada bem de manhãzinha. O dia estava começando a amanhecer, eu sozinho na rua, eu sonhei que eu estava caminhando e eu orando ao Senhor, dizer o que eu vou falar para aquele povo? Eu não sei o que dizer, Senhor, eu não sei o que falar. Então, aí eu ouvi, irmãos, nitidamente, isso é em sonho, queridos, a voz disse assim, consequências. Aí eu parei e olhei, em sonho, parei e olhei, não tinha ninguém, estava amanhecendo o dia. Falei, o quê? Consequências? Aí a voz disse, fale sobre consequências. Aí eu acordei, do que eu acordei eu pulei da cama e falei, meu Deus, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus, o Senhor falou comigo? Deus, o Senhor falou comigo? Aí fui para a sala, a Bíblia já estava na sala, que já é costumeiro ficar lá, não era no Salmo 91 não, viu? Eu leio de vez em quando. Aí fui procurar sobre consequências,
e eu não achava nada. Eu passei o domingo inteiro procurando sobre consequência, não achava nada, até que eu fui lendo, li esse trecho de Deuteronômio capítulo 30, aí eu falei, puxa vida, aí pedindo a Deus, Deus me dê uma direção, o que eu vou falar sobre consequências? É o Senhor mesmo que me mandou falar? Ou foi só um sonho meu mesmo? Eu preciso, aí eu fiz como Gideão, apareceu um anjo para ele, e Deus falou, salve homem forte, homem valente, e Deus, o anjo deu um compromisso para Gideão ali, e o Gideão falou, eu, Senhor, eu sou o mais fraquinho da minha casa, tem tanta gente boa lá, vai mandar eu? E ele não acreditou em Deus, então ele colocou Deus à prova, e por 2 vezes Deus provou para ele. Eu falei, Deus, eu estou como Gideão, eu preciso colocar o Senhor à prova, eu não sei. Aí, irmãos, eu já tinha lido esse trecho aqui, aí eu pensei o seguinte, eu vou procurar na internet, né? Vou lá no Google, eu ver se eu acho alguma coisa sobre consequência. Irmãos, aí eu digitei lá, mensagem sobre consequência, mensagem pastoral sobre consequências. Aí eu vi o pastor falando assim, irmãos, vamos então me dar isso na palavra, a mensagem de hoje é sobre consequências, vocês podem abrir no capítulo 30 de Deuteronômio. Eu fechei o Google, falei, meu Deus do céu, é a prova. Deus respondeu a minha pergunta. E daí, irmãos, eu comecei a escrever sobre consequência, mas assim, meio ainda, né, em dúvida. Eu já estava fazendo outro texto de Efésios 1, cheguei a concluir. Falei, Deus, esse texto aqui, esse aqui está tão claro no meu coração, mas eu sabia que eu estava meio em desobediência. Aos irmãos que foram lá na chácara domingo, que me colocaram na fogueira para responder a primeira pergunta bíblica, vocês sabem qual foi a primeira pergunta que me foi feita? Quais foram os livros do Pentateuco? Os 5 primeiros livros. Mais uma confirmação de Deus, Deuteronômio. Falei, não pode, tem que ser. Então, irmãos, eu creio que é de Deus. Se no final do culto os irmãos acharem, assim, eu acho que foi só o teu sonho mesmo, não tem nada a ver de Deus isso aí os irmãos têm liberdade para reclamar com quem me mandou falar, tá bom? Então, queridos, vamos ler a palavra do Senhor, Deuteronômio do capítulo 30, acho que vai aparecer ali, né? 30, 19 e 20, que diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Queridos, consequência, todos sabem o que é consequência. É resultado ou efeito de uma causa ou de uma escolha. Então, na vida toda, existe consequência. Em toda a nossa vida tem consequência. Nossas consequências irão nos direcionar a uma causa, ela nos será nobre ou desastrosa. Na palavra de Deus temos relatos de histórias que homens importantes, homens de Deus, sofreram consequências desastrosas pela desobediência a Deus. E nós não somos diferentes, seja questões espirituais, profissionais, econômicas, questões na área da saúde física, a área emocional, sempre teremos consequências por nossas escolhas. Quanto ao lado espiritual, Deus até nos perdoa, mas a consequência Ele não tira. No texto que lemos, Deus nos orienta que escolhamos a vida para que o efeito da nossa escolha seja a bênção. Irmãos, eu estou falando muito rápido, porque minha mulher disse que eu falo muito rápido. Apesar de que hoje o texto está bem longe, se eu falar muito devagar aqui, eu acho que vai ser bastante demorado. Se os irmãos não estiverem acompanhando, dá um grito aí que eu dou uma diminuída, desacelero aqui, tá bom? Eu confesso que eu estou aqui diante de Deus em temor e tremor também, a gente trema aqui na frente. Falando de homens de Deus que pecaram, irmãos, eu consegui tirar alguns aqui, existem acho que centenas deles, homens e mulheres na palavra de Deus, homens de fé, que cometeram erros diante de Deus e sofreram consequências drásticas. E a começar pela primeira mulher da terra, a Eva, a mãe de todos os viventes. Deus colocou Adão e Eva, todo mundo já sabe, no paraíso, no jardim, e disse assim, daquela árvore, daquele fruto, você não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. A Eva, de vez em quando, dava uma passeada pelo jardim, passava em frente àquela árvore e via que a árvore era bonita. E um dia a Eva estava de boa, passeando, parou na frente daquela árvore,
E com isso veio a serpente falar com a Eva. A Bíblia diz que a serpente é a mais astuta das alimárias do campo. A serpente é aquilo que nós conhecemos mesmo, ela é terrível, eu detesto serpente. E a serpente chegou para Eva e disse: é verdade que Deus disse para você que se você comer dessa fruta, você vai morrer? É verdade. A serpente falou: não é assim não é bem assim. Deus sabe que o dia que você comer essa fruta, os teus olhos vão se abrir e você vai ser igual a ele. O que a Eva fez? Aquilo que nós muitas vezes fazemos: acreditou na serpente e não acreditou em Deus. Conclusão: se eu for falar tudo o que aconteceu com a Eva aqui, a gente fica até meia-noite. Consequência da vida de Eva: teve que trabalhar por causa disso, para se sustentar, teve dores de parto. O primeiro filho de Eva, quem foi, irmãos? Caim. Matou o caçula, o Abel. Você imagina a dificuldade que essa mulher teve, não por um fruto, mas pela desobediência a Deus, uma consequência terrível, terrível. A segunda mulher, irmãos, a Agar. Agar, uma escrava egípcia, vocês sabem que era escrava da Sara, esposa de Abraão, o pai da fé. Então Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de multidões. Abraão já tinha 86 anos, se não me engano, e ele não era pai ainda, mas ele estava dentro da promessa. Então a Sara, na sua capacidade intelectual, falou: vou ajudar Deus, porque era vergonhoso para uma mulher não ter filho. Então ela entendeu: se eu der a Agar, a escrava, para Abraão, ela vai ter um filho com meu marido, eu vou ser mãe, eu vou assumir a maternidade. Aí aconteceu isso: a Sara deu a Agar, a escrava, para Abraão, e eles tiveram um filho, e cresceu o ego de Agar. E a Bíblia diz que Agar zombava de Sara e também desprezava a Sara. E quando a Sara, depois de muitos anos, teve um filho chamado Isaac, que era a promessa de Deus com Abraão, ela ensinou o menino, com certeza ensinou o menino Ismael, que era filha de Agar com Abraão, a zombar e a caçoar, a desprezar o filho de Abraão. Então, por causa disso, ela teve que ser lançada para o deserto. Então ela sofreu muito no deserto, mas Deus tinha um plano para aquela mulher, Deus tinha um plano para aquele menino Ismael, e Deus cuidou deles no deserto. Então, pela consequência do erro de Agar, ela sofreu tudo isso. E daí os homens, irmão, então, eu nunca vi ter tanta consequência. A gente pega uma pessoa leiga na palavra de Deus, pensa que os homens eram santinhos, né? Que não cometiam pecados. Não é nada disso, irmão. Eram homens tradicionais, comuns como nós, entendeu? Eram cheios de erros, mas mesmo assim Deus é misericordioso, era misericordioso e continua sendo, e os abençoava. Vamos começar a falar de Sansão. Qualquer criança conhece a história de Sansão, né? Desde criança a gente conhece isso. Sansão, ele veio com uma força e sabedoria de Deus para livrar o povo hebreu dos filisteus, mas ele se afastou e foi para outro caminho, caiu nas garras de Dalila, e com isso ele ficou cego, arrancaram-lhe os olhos, e até a vida ele perdeu pela desobediência a Deus. Que dirá de Jonas? Deus disse: Jonas, vá a Nínive, pregue para aquele povo, para que eles se arrependem, volte para os meus caminhos. Mas Jonas não quis ir para Nínive, ele pegou um navio, desceu para Tarsis, diz a Bíblia, e no caminho Deus mandou vir um tufão lá, um vendaval, e começou a afundar o navio. Jogaram Nínive no mar para que passasse o temporal, e realmente aconteceu. Um peixe veio, um grande peixe engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias dentro do peixe. Irmãos, o Jonas tinha um coração duro, assim como o meu. Só depois do 3º dia que ele foi orar ao Senhor e falar: Deus, eu estou virando estrume de peixe, eu estou aqui sendo consumido pelo estômago do peixe, eu não quero ser isso, me perdoa e faça de mim a sua vontade. Então Deus mandou o peixe vomitar Jonas lá nas paradas de Nínive, e ele pregou para aquela cidade se converteu ao Senhor, todos se arrependeram, e foi uma bênção. Jonas ficou bravo, mas Deus deu um jeitinho nele, amansou ele. Um caso muito conhecido de Davi, né? Muito tradicional. Davi, todo mundo conhece. Davi olhou por uma mulher, e ele era o rei, e se apossou dela, e essa mulher era esposa de um dos seus 30 homens mais valentes, um general do exército da época. No fim, ela se engravidou,
e o Davi teve que mandar matar o marido dela, e teve uma consequência terrível. Por causa disso, o Davi não teve paz. Por causa disso, um filho de Davi estuprou a própria irmã. Por causa disso, um outro filho matou o outro filho, um outro irmão, e o Davi foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. Diz a Bíblia que Absalão era um moço muito bonito, cabelos longos, ele colocava até ouro no cabelo. E Absalão ficou revoltado com o pai dele, o perseguiu para matá-lo. Aí veio um valente, ele ficou enroscado, andando a cavalo lá, ficou enroscado na forquilha de uma árvore. Chegou um homem de Davi e o feriu e o matou. O Davi chorou por Absalão por 30 dias, lamentando a morte dele, por um erro, por uma desobediência, por um prazer momentâneo. Davi colocou a vida dele em jogo. Se formos entrar no Novo Testamento, não é muito diferente, irmãos. Vemos Judas, um dos apóstolos de Jesus. Caiu essa pergunta lá também, no acampamento. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Depois ele teve remorso, correu e se enforcou, se matou. Depois vemos Ananias e Safira, caso sério. Pecou contra o Espírito Santo, vendeu uma propriedade e foi dar o dinheiro para a igreja e mentiram para os apóstolos, dizer que todo o dinheiro que eles tinham vendido a propriedade, eles estavam dando para a igreja. Não era nem obrigado a dar, ninguém pediu dinheiro para eles, foram dar para se engrandecer. E o apóstolo Pedro, então, orando, disse, os dois morreram e a consequência foi com a vida, por mentir contra o Espírito Santo. Coisa séria o Espírito Santo, né? Quando eu me pego, irmãos, em meus pensamentos, pensando na minha vida já está bastante comprida, né? Então eu tenho muitos assuntos para falar. Eu me alegro com muitas situações que me trouxeram consequências boas, mas ainda me entristeço com algumas. É claro que eu não vou contar aqui, mas eu acredito que com os irmãos não é diferente. Se os irmãos forem fazer uma retrospectiva, vão ver que alguma consequência aconteceu por causa de um erro profissional, enfim, dinheiro, né? Alguma outra coisa. Mas tem uma situação, querido, que quando eu me pego pensando, eu não consigo me esquecer, não faz parte da minha vida, mas estava ao meu entorno ali. Tinha um grupo de adolescentes que tocavam na igreja, 13, 14 anos, um grupo de amigos que estavam sempre ali jogando bola na nossa rua. Tinha uma quadra em frente à minha casa, e num domingo um grupo ia apresentar, inclusive era da Igreja Batista, lá do outro lado da cidade. Um grupo ia apresentar naquela igreja, e os meninos da igreja falaram, vamos convidar os meninos, né, para ir conosco e tal, os amigos de jogo de futebol. Então chegaram na casa deles, convidaram para ir. Falaram, a gente está indo na igreja hoje à noite, a gente está começando um grupo musical, a gente toca, o fulano toca bateria, o fulano toca teclado e tal, convidando você para ir lá com a gente. Aí o menino disse, vou perguntar para minha mãe, se ela deixar, eu vou sim, eu quero ir. Aí chegou lá, irmãos, aquela mulher deu a pior resposta que uma mãe poderia ter dado para um filho. Por causa de um preconceito religioso, ela disse o seguinte, não vai na igreja de crente coisa nenhuma. Aquilo ali foi fatal. Aquilo ali, acho que foi a serpente que colocou aquelas palavras na boca dela. Irmãos, daquele grupinho ali, hoje eu conheço muitos ainda, muitos não saíram da nossa vida. Todos eles têm boa profissão, todos eles são pais, têm bom casamento, alguns se formaram em faculdade, alguns são líderes, a grande maioria são líderes de louvores, tocam instrumentos musicais. Aqueles dois meninos poderiam estar na mesma situação, eles poderiam ao menos ter encontrado bons amigos na igreja, porque vamos ser sinceros, a igreja é um lugar de melhores amigos do que no mundo aí fora, do que no botequim, no bar, ou qualquer outro lugar, no futebol, não tem amigo melhor do que na igreja. Eles poderiam, na pior das hipóteses, sentarem no banco e ficar ouvindo a palavra, quem sabe? Deus poderia ter pego aquelas crianças e falado do seu coração, eles se convertido, ou poderiam ter tido boa profissão, poderiam ter tido bons casamentos, poderiam ter tido filhos, poderiam ter dado alegria aos pais, do avivamento chegar na casa dos avós hoje, mas infelizmente, nessas duas crianças, isso não aconteceu. Aconteceu que eles estavam como Eva, dando uma volta no jardim. Aí a serpente veio de forma sorrateira e disse assim, toma, pita aí, cara. Não, eu não mexo com isso não. Qual é, cara? Não vou te colocar numa fria.
a pitadinha aí, mano. Oh, você vai ver doente, velho, te prometo, cara. E, infelizmente, o menino, os dois puseram aquilo na boca. Para encurtar a história, irmãos, eu não conheço história tão dramática quanto essa. Os pais tiveram que sumir da própria casa, porque não suportaram a presença dos filhos. Hoje, quem cuida desses meninos, que já são com quase 40 anos, é a avó, que é uma crente no Senhor, está aí debaixo de oração, e ainda assim, quando eu converso com ela, ela fala, misericórdia, Deus tem misericórdia, porque é terrível, não é fácil. E olha que hoje eles melhoraram, mas por causa de um preconceito religioso, aquela mãe não permitiu que os filhos fossem ouvir de Jesus, receber vida para suas vidas. Infelizmente, consequências dolorosas tiveram essa família por um preconceito religioso. E, amados, muitos que eu conheci, eu estou na igreja há mais de 30 anos, muitos que conheci no passado, que viviam no seio da igreja, mas por algum motivo, eles foram para o mundo. Eu conheço pessoas que eu mesmo carregava no carro para que eles viessem ouvir a palavra, e não é um dia e dois, irmãos, são anos, 2, 3 anos, todos os domingos ia na casa da pessoa, buscava trazer para a igreja, ouvir a palavra, orava com eles, eles iam em casa, orávamos juntos, todos os dias. Um belo dia, alguém me disse, mas eu não vou na igreja domingo? É o único dia que eu tenho para passear, para ir no shopping? Eu vou na igreja domingo. Você só fala de Jesus? A tua vida é só Jesus? Vocês não se divertem? Vocês não têm prazer nessa vida? Eu tenho prazer, eu vou para o shopping, eu vou tomar uma por aí. Irmãos amados, Jesus não tira o nosso prazer. Jesus não tirou o meu prazer de ver os meus filhos crescendo debaixo das minhas mãos, comendo com alegria em volta da minha mesa. Jesus não tirou esse prazer de mim. Quer prazer melhor que isso? Jesus não tirou o meu prazer de ver meus filhos formados na faculdade. Ele não tirou. Esse prazer está comigo, eu levo com ele, para o caixão. Jesus não tirou o meu prazer de ver meus filhos tendo um bom casamento, os dois, graças a Deus. Não tirou. Jesus não tirou o meu prazer de ver meus netos correndo pela minha casa, bagunçando com o tapete da avó e aquela festa. A avó diz que não cansa, daqui 2 dias que ela vai se recuperar, ela diz que não cansa, mas eu canso na hora. Então, amados, Jesus não tira o nosso prazer. Enquanto que essa pessoa disse assim, você não tem prazer na vida, ela não tem nada disso que eu falei. Esse prazer, ela não teve, infelizmente. Sabe, cegado, coração cegado. As pessoas esquecem, queridos, que domingo é dia do Senhor, é de vir à casa do Senhor. Sabe, vão para os shoppings da vida, ficam embalados nas noites maravilhosas, nas lâmpadas, né, brilhantes que nos faz alegrar a alma, o pensamento, sei lá, o coração carnal. Esquecem que Ló, aconteceu a mesma coisa com Ló. Vocês conhecem a história de Ló? Ló vivia de boa com Abraão, mas aí teve um momento que eles tiveram que se separar lá. Então Abraão falou, se você for para cá, eu vou para lá, escolha. Aí o Ló, que era sobrinho de Abraão, disse o seguinte, olhando as campinas de Sodoma, olhando a majestosa cidade de Gomorra, falou, eu vou para Sodoma e Gomorra. Abraão ficou intercedendo por Ló. Abraão era um homem de Deus. A Bíblia diz que Ló sofreu ali. Essas cidades foram queimadas pelo fogo, não só as 2, mas são 5 cidades que foram queimadas. Uma delas eu esqueci o nome, mas o que vale é essas 2 que eu estou dizendo agora. Então Ló saiu ileso daquilo, porque Abraão estava intercedendo por ele, mas a mulher de Ló não conseguiu sair. Então, queridos, o povo esquece que aí fora é Sodoma, aí fora é Gomorra. Muita gente dá preferência para shoppings, para barzinho, e a adoração a Deus aos domingos fica esquecido. Ele não consegue entender que Jesus deu tudo por nós na cruz do Calvário, e, como diz o Everson aqui hoje, ele perde uma fatia, viu, Everson, que nem a nossa. As 10 fatias são dele, mas ele pede que a gente devolva uma fatia, não é nossa, todas são dele, mas ele fala, me devolve só uma, fica com as 9 minhas, todas são minhas, mas se me der uma, fica com as 9. Nem assim, a gente, às vezes, a gente nega, né?
Irmãos queridos, consequência desastrosa também podem ter os pais. Conheço ainda muitos pais que não trazem os filhos para a igreja, ou não levam na igreja onde congregam. Eu trabalhei com pessoas assim, e hoje eles sofrem consequências por não ter levado os filhos para a casa do Senhor, para louvar e aprender do Senhor. Eles esquecem que isso aconteceu lá no Egito, no passado. Muita gente novo na fé aqui, eu quero mencionar isso no Êxodo 10, no verso 9, quando Deus mandou Moisés voltar para o Egito, para tirar o povo da escravidão. Moisés chegou diante do faraó e disse, irmãos, faraó aqui tipifica Satanás, viu? Disse assim, libere o teu povo, para que a gente vá adorar a Deus lá no deserto. O Satanás falou, claro, podem ir sim, adore o seu Deus lá, mas deixem as crianças. Aí Moisés falou, não, as crianças vão conosco. Moisés falou, não, o sol é causticante no deserto, você não conhece como é que é o deserto, é sofrimento para as crianças, deixa as crianças aqui no Egito, vai só vocês. Moisés disse, negativo, vamos levar todo mundo. Sabe o que Faraó disse? De maneira nenhuma vocês vão levar as crianças. Foi a última palavra dele. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo. Se a gente for entrar num site que fala de criança, o que acontece com crianças hoje, a gente fica aborrecido. Até dentro da igreja tem sofrimento de criança. Os pais não cuidam das crianças. É um sofrimento tremendo, não traz as crianças para a igreja. Irmãos, é terrível. É claro, irmãos, não estou falando dos irmãos aqui. Estou falando do mundo aí fora, que sirva de alento, de alerta para os irmãos aqui. E isso me veio na lembrança um caso que aconteceu lá no ano 2000, nos Estados Unidos. Eu li isso numa revista cristã. Naqueles dias, naquela época, tinha acontecido uma situação muito dramática com a família, inclusive batista, que amanheceu o dia, no domingo eles foram para o culto, e quando a mãe foi acordar a criança estava dormindo tão gostoso. A mãe disse, olha só, como ele está dormindo tão gostoso, que sono. E outra coisa, ele levanta de manhã todos os dias para ir para a aula. Será que custa a gente deixar ele dormindo hoje aqui? A gente vai para a igreja e volta, ele vai estar dormindo ainda provavelmente, deixa ele descansar. E foram assim, queridos. Aí foram para a igreja, depois de 1h30 ou 2, voltaram para casa, viram um movimento de bombeiro em frente à sua casa. Todo o quarto do menino foi queimado, inclusive ele. Aí a polícia científica foi investigar o computador do menino. Ele estava jogando o joguinho com Satanás. A gente não pode brincar com Satanás. Eu não gosto nem de pronunciar esse nome. Então, é terrível, irmãos. Não descuide dos seus filhos. Eu estou lembrando aqui que um dia meu filho mora em outra cidade, e a gente ia para lá. E a gente tinha que matar o culto aqui. Aí a avó queria levar o neto maior. Aí o pastor disse, negativo, ele vai para o culto. O pastor está certíssimo. Irmãos queridos, pessoas boas que se diziam ser cristãs, não tinham interesse em ler a palavra de Deus. Eu vou no culto, eu acho muito legal, é muito gostoso, mas eu não estudo a Bíblia, não. Eu não consigo estudar em casa, eu não tenho esse desejo de estudar a palavra. Irmãos, assim não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, e assim não consegue apagar os dardos inflamados do maligno, porque todos os dias tem. E a gente só vai saber se é do maligno ou não, a gente conhecendo a palavra e tendo o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Se a gente não ser conhecedor da palavra, a gente vai ser aquele tipo, crente 6 horas. Você vai na igreja? 6 horas por mim? Você ora por mim? É desse jeito, queridos. Aí não cresce. E o que acontece? Com o passar do tempo, isso aconteceu um dia desses agora, eu vi um amigo meu que era mais ou menos dessa forma, postando nas redes sociais, uma mesa de barzinho repleta de bebida alcoólica, fazendo selfies, e ainda se gabando de tudo isso. Coitado, não sabe que está sendo ludibriado pela serpente. Terrível. Existe todo um sistema, queridos, todo um sistema no reino das trevas, para desvirtuar o que Deus fez, e o que Deus faz, principalmente pelo que Deus já fez, né?
ele faz com que, esses sistemas faz com que o homem viva derrotado e ainda enganado, achando que está bem. Vivendo bêbado. Já viu pessoas bêbadas na rua? Para ele está certo disso. Ele sabe que se ele lutar contra a família e destruir uma família, ele está destruindo o projeto de Deus, porque a família é o projeto de Deus. Então, uma família que está longe da palavra de Deus, uma família que está longe do corpo de Cristo, é uma família que já está derrotada, já foi dominada pela serpente, já foi enganada. Então, o sistema das trevas já conseguiu ganhar essa família, infelizmente. Eles não conseguem entender que em 2 Coríntios 4,4, Paulo escreveu o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não consegue ver a clareza, sabe, da luz do Evangelho para a vida dele. E, queridos, então eu quero terminar agora. O conselho de Deus para a nossa vida é: escolha a vida. Está aqui em Deuteronômio 30, no verso 19. Na parte B, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Mas, amados, o que vem ser a vida? Alguém saberia dizer o que vem ser a vida? Se a gente for no linguajar bem chulo, mundano aí, meio cômico até, mas esperar o que do mundo, né? Diz assim, que a vida é como o sofá dos Simpsons, ninguém sabe o que pode acontecer. É terrível. Mas se a gente for pela psicologia, dentre muitos outros entendimentos, diz o seguinte, que a vida é um delicado equilíbrio entre tomar boas decisões e evitar perigos. E eu concordo com isso. Se a gente for pela teologia, diz que o seguinte: a vida não é a mera extensão dos dias. Ela consiste em amar, obedecer e apegar-se a Deus, ao invés de seguir os caminhos idólatras. Mas e Deus? O que Deus teria para dizer para a gente? Ele falou para a gente escolher a vida. O que Deus teria para dizer? O que é escolher a vida? A resposta está lá em Jesus. A resposta está lá em capítulo 11 de João, no versos 25 e 26, que diz o seguinte: o próprio Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Jesus é a vida. E depois em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Então, Jesus é a vida, queridos. Jesus é a vida. Então, o conselho de Deus para nós hoje é: vá a Jesus. Já que Jesus é a vida, escolha Jesus. Ele está dizendo aqui: escolha, pois, a vida. Escolha Jesus. Não saia dos caminhos de Jesus. Não saia. Eu e minha esposa nunca saímos dos caminhos de Jesus. Quando a gente falta às vezes no culto, é porque a gente deve estar em outro lugar. Ontem à noite, estivemos numa outra cidade, junto com o pastor foi pregar na igreja, e lá, junto com a igreja e mais alguns outros pastores, o pastor fez menção honrosa dos irmãos que ficaram até a noite pintando aí. Então o pastor sente muito orgulho dessa igreja aqui, desses irmãos que são abençoados e abençoadores, são animados e animadores. Eles nos animam a seguir à frente. Então, como é que eu vou sair do seio de uma igreja como essa, onde tem os irmãos carinhosos, e vou para um outro lugar onde não tem nada, irmãos? Você vai no shopping, não conhece ninguém lá, vê umas coiseiras lá. Ela sabe, a minha esposa sabe que eu vou no shopping. 1 hora para mim é morte, eu tenho que já chegar e dormir, para mim não dá. Então, amados, gostaria de agradecer muito aos irmãos pela paciência. Eu vi que ninguém saiu correndo. Muito obrigado, vocês são os amores, são as bênçãos. E não esqueçam disso, permaneçam em Jesus, não abandonem a Cristo Jesus, amém? Muito obrigado a todos. A palavra para quem é de direito?